operadoras, e eu separei uma temática que, como comentei contigo, ela me parece ser bastante relevante, que envolve uma conexão entre a investigação defensiva, sobretudo no campo da advocacia criminal, e o uso da inteligência artificial. Antes de iniciar, peço só um segundinho de todos que nos assistem. Já te garanto os 3 minutos e 30 segundos que você pediu no meio da aula, vou te devolver a palavra, mas um segundinho só para que eu compartilhe o nosso material e aí já iniciaremos. Vocês me ouvem bem? Tudo certinho? O som tá bom? Qualquer coisa, só me avisar, tá? Vou colocar aqui em tela cheia. Ok. Tá bem visível? Tudo certo? Maravilha. Olha só, o tema, o título, mais precisamente, que nós escolhemos para essa aula foi justamente como a inteligência artificial ela transforma a investigação defensiva em serviço prêmio. Pessoal, uma das primeiras aulas da nossa pós-graduação em advocacia criminal, ela trata basicamente, das oportunidades, as oportunidades a partir de uma leitura de cenário, de uma leitura de mercado, que nós temos dentro da advocacia criminal. E são muitas oportunidades, principalmente quando nós pensamos nas divisões estruturais de nichos que existe na advocacia criminal e nas inovações. Eu gosto sempre de ressaltar que nós vivemos um tempo que, ao pensar em jurisdição, é um tempo difícil, é um tempo complexo, mas que, ao mesmo tempo, ele nos traz oportunidades que são extremamente significativas. O que eu quero dizer? Quando nós olhamos para a realidade, nós vemos cada vez um direito penal mais recrudescedor, um direito penal que se torna mais punitivo e menos garantista. Nós olhamos tanto para as criações normativas quanto para a atuação do Poder Judiciário e vemos as relativizações de garantias, as dificuldades no trato probatório, a flexibilização de nulidades. Então, realmente, eu vejo aqui o Washington, o Jorge e outros advogados que estão nos assistindo, que certamente vão concordar comigo que há uma dificuldade para a atuação na seara criminal. Nós não podemos deixar de considerar isso. Mas aquele advogado que vai a fundo, que bate de frente, que estuda com profundidade, que conhece as novas tecnologias, que está sempre se atualizando, que não tem receio, que não tem medo de trabalhar e de enfrentar essas dificuldades, ele sempre vai ter um diferencial. Porque num cenário em que se tem mais punitivismo, não sei se vocês concordam comigo, mas o advogado criminalista ele se torna cada vez mais essencial. E a sociedade reconhece cada vez mais essa importância. A quebra daqueles estigmas sobre a advocacia criminal, a ideia de que numa sociedade em que se pune muito, eu vou precisar ter o advogado criminal como um homem de frente, como aquela pessoa que vai garantir os meus direitos, acaba ficando mais arraigado. E os vários nichos também dentro do direito criminal, eles se mostram na busca de se estabelecer cada vez mais especialidade. O júri, quem trabalha aí com o júri, quem conhece o júri ou quem é admirador do júri, também certamente concordará comigo que ele mudou muito dos últimos anos para cá. Concordam? Se antes nós tínhamos um foco na retórica, na oratória, na argumentação pura e simples, hoje nós temos infografias, inteligência artificial, provas técnicas, o visual sendo muito importante naquilo que você apresenta para o jurado. É um júri que se transformou. E vários nichos do direito penal também se transformaram. Tantos outros surgiram e vêm surgindo a cada dia. Vamos pensar na tecnologia. Quantas leis não são advindas no âmbito criminal da tecnologia? As criptomoedas que transformam a realidade, esses golpes que são os golpes de estelionato digital cada vez mais presentes na sociedade.
A colaboração premiada que surge em 2013 ganha um espaço dentro do direito negocial. Vejam quanta coisa, quantas oportunidades nós temos ao nosso dispor. Mas dentre todas essas oportunidades que poderíamos destacar e separar para uma aula, especialmente para essa Criminal Week organizada pela Academia Criminal, eu refleti em conjunto com a Andrea, com o pessoal da Academia Criminal, e nós pensamos que uma modificação que ela é bastante impactante e que talvez ainda não tenha marcado a presença cotidiana na atuação de muitos advogados criminalistas é a investigação defensiva, uma ferramenta essencial para o advogado e uma ferramenta que não tínhamos antes. Quem aqui já é advogado há mais tempo certamente sabe o que eu vou dizer aqui porque sentiu na pele. Aquela sensação de inércia ao participar de um inquérito policial, em que você vai lá e mais ouve, não fala, né, Jorge? Que você requer provas, apresenta uma lista probatória para a autoridade policial e nenhuma daquelas provas são produzidas. Não se vai a fundo naquela investigação e ainda o que nós vamos ter que ouvir, Arlete? Nós vamos ter que ouvir que a investigação, o inquérito policial é um procedimento inquisitório em que não há contraditório e que a defesa ela não tem uma participação ativa. Era algo que realmente se apresentava como uma grande dificuldade, porque na grande maioria dos casos é naquele momento inicial que a prova está quente ainda. Você vai conseguir encontrar, você vai conseguir buscar com efetividade a verdade a respeito do fato, se é que é possível se apurar uma verdade a respeito dos fatos. Não vou dizer para vocês que a investigação defensiva ela vai transformar de uma maneira tão radical o inquérito policial, né? Porque o inquérito policial continua sendo inquisitório, há uma limitação de atuação da defesa, por vezes nós sofremos resistências, sofremos com abusos de autoridade, nós bem sabemos disso e a realidade está aí para nos mostrar, mas a investigação defensiva, ela nos dá um caminho muito importante para que a defesa tenha nas suas mãos a oportunidade de buscar a prova. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E quero incrementar essa fala e a importância da investigação defensiva com esse instrumental, que é um instrumental essencial e que o advogado deve conhecer, que é a inteligência artificial. Então, trazemos dois pontos, dois temas que são essenciais na nossa atuação, no nosso dia a dia, para hoje, para esse ano, para o ano que vem e para essa advocacia criminal, que é uma advocacia criminal do futuro, vamos colocar aqui. Vamos adiante, então. Eu quero iniciar com alguns pontos de reflexão, ok? A investigação defensiva, veja só, como eu coloco aqui, é um instrumento, e falei isso para vocês, que devolve à defesa o protagonismo na produção da verdade. E a inteligência artificial, por sua vez, é a ferramenta que pode transformar esse protagonismo em eficiência. E eu já vou explicar um pouco melhor isso. E outra coisa, a investigação defensiva não é só uma faculdade, porque ela é uma facultas, né? Ela é uma faculdade do operador do direito em se produzir a prova, mas ela é uma arma de igualdade. Então, se antes eu tinha que ficar inerte, tinha que aguardar, agora eu tenho alguns mecanismos que vão me permitir agir na fase investigativa, agir também durante a fase processual, na fase recursal, em sede de revisão criminal, buscando rever aquilo que foi produzido. Eu, antes de se ter as normativas específicas da investigação defensiva, sempre achava muito interessante aqueles seriados americanos, tem aquele famoso, vocês devem conhecer bem aí, o Suits, né? E aí você via no Suits o protagonista lá chamando no seu escritório algumas pessoas, colocando a câmera e tomando depoimento. Eles falam, rapaz, como é que é isso, né? Vou chamar alguém no meu escritório, uma testemunha, fazer uma análise prévia, entender o que está acontecendo, e algo que chama atenção, né? A gente fica pensando, será que é assim mesmo? E é interessante, né? Você poder confrontar a prova dentro da ética, dentro dos limites normativos,
Você não pode coagir ninguém a depor contra a sua vontade, você não pode levar forçadamente ninguém ao seu escritório para prestar um depoimento. Mas você pode, de acordo com a investigação defensiva, convocar pessoas e, caso essas pessoas queiram, podem prestar aqueles depoimentos. Até para você estabelecer um mecanismo de validação da prova. Quantas e quantas vezes nós não temos a dificuldade analítica de saber se aquilo que uma testemunha pode trazer de contribuição para o processo é bom ou ruim? E no passado você arrolava a testemunha no escuro, ia para a audiência, inclusive a testemunha de defesa, ia ver o que lá acontecia. Agora você pode produzir previamente esse depoimento, verificar, tirar as suas dúvidas e, dentro de uma padronização ética, você conhecer se aquela prova é uma prova positiva, se é uma prova útil, se é uma prova inútil e assim por diante. Então, veja quanta coisa nós podemos ter a partir de uma investigação defensiva. Mas vamos lá. O que é investigação defensiva? E quando se pensa em investigação defensiva, nós estamos pensando num provimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ok? E aqui nós temos um importante conceito que vamos seguir como ponto de partida, beleza? Olha só o que ele diz. De acordo com o artigo 1º do provimento, compreende-se por investigação defensiva o complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvido pelo advogado, e aqui já um ponto importante, com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, visando a obtenção de elementos de prova destinados à constituição do acervo probatório lícito para a tutela de direito do seu constituinte. Washington, veja a amplitude disso, né? O quão ampla é a investigação defensiva. Antigamente, a gente tinha essa possibilidade de se socorrer de um investigador particular, né? E isso sempre existiu. Agora eu posso ter um investigador particular, eu posso ter um escritório de investigação, eu posso ter um perito em criminalística, em balística forense, eu posso ter um perito em medicina legal atuando já antes da própria persecução penal, fazendo análise de laudos, de elementos probatórios, fazendo verificação de local. Por quê? Porque o advogado vai ter essa prerrogativa de ter ao lado dele profissionais que vão fazer a coleta de elementos técnicos. Mas o advogado precisa estar com esses profissionais ao seu lado? Não obrigatoriamente. Ele mesmo pode correr atrás da investigação. Eu me lembro, André, e compartilho aqui com os nossos alunos, que a primeira investigação defensiva, e a gente sempre gosta de inovar, quando saiu o provimento, lá em 2018, a gente já falou, não, já vamos botar isso em prática, né? Porque isso é muito do que o advogado tem que fazer. Surgiu uma oportunidade, surgiu a normativa, tem que arriscar, tem que buscar. Quando se está, alguns estão tentando entender o que está acontecendo, você já sai na frente se você já estiver produzindo, se você já estiver colocando aquela norma em prática. E aí a gente pegou, tinha um determinado caso em que precisávamos apurar uma série de elementos, os elementos não estavam sendo apurados em sede de delegacia, nós pedíamos diligências, não eram realizadas. O que a gente fez? Abriu um burô de investigação, como a gente denominou, tipo FBI, né? Até o estilo, a montagem, a gente pegou e imprimiu, numerou as folhas, fez uma portaria de abertura daquela investigação defensiva, tudo para formalizar, trouxe testemunhas para assinar, estagiários do escritório, outras pessoas com quem a gente tinha relação, formalizou aquele ato de investigação, estabeleceu as diligências que nós íamos realizar
e começamos a realizar. Conforme a gente realizava essas diligências, como ainda havia um campo incerto, se isso precisava ser documentado de uma forma mais formal, se precisava ser informada a Ordem dos Advogados do Brasil e ter a investigação defensiva, um registro na ordem, se precisava ser levado a cartório, o que que a gente fez? Tudo aquilo que ia fazendo, fazia o registro e levava em cartório para que fossem feitas autenticações e tudo mais, e isso então ganhava um campo de formalização e também mais de verossimilhança com as datas estabelecidas para mostrar tudo o que estava sendo feito. E foi bastante interessante. De lá para cá, muita coisa se aprimorou. De lá para cá, nós temos formas de validar essa prova sem necessariamente ter que levar num cartório. Nós temos plataformas como a Verifact, talvez alguns aqui já conheçam, em que, se eu preciso autenticar um determinado documento e ele está digitalizado, ele é digital, eu entro na plataforma, ela faz o reconhecimento e estabelece um campo de validação. Então, a investigação defensiva é essa possibilidade de coleta de elementos probatórios ao longo de toda a persecução penal. A gente tem muito ela focada no inquérito, mas depois eu quero ressaltar para vocês o quanto é importante a utilização dela em outras fases da persecução penal também. As dúvidas de vocês vão registrando, vão guardando ali. Sei que a Andrea já falou, mas nunca é demais ressaltar. Ao final, a gente saneia, podemos discutir, debater, verificar também as experiências que vocês vão nos trazer, tá? Quando que é possível, aqui eu falei para vocês, bem amplo, na etapa da investigação preliminar, no decorrer da instrução processual em juízo, na fase recursal, em qualquer grau, durante a execução penal, olha só, e ainda como medida preparatória para a revisão criminal ou no seu decorrer. Meus caros, vejam só, na investigação é o básico, né? Começou a persecução, você vai junto e produz as suas provas. Nós tivemos um caso recente aqui no Paraná, e eu parto da minha experiência pessoal para compartilhar com vocês a ideia e o essencial a respeito da investigação defensiva. Em que eu tinha uma cliente que ela teve, inclusive, um mandado de prisão expedido. Sabe com base no quê, Jorge? Reconhecimentos fotográficos. Aí você pensa, mas o STJ já diz que não vale. O STF já diz que não vale. Mas será que as instâncias iniciais, os tribunais, todos respeitam esses precedentes de uma forma bastante efetiva? Nós enfrentamos dificuldades. A verdade é que o que tinha lá eram reconhecimentos fotográficos. Mas a grande questão é que quando nós entramos no inquérito e já entramos no meio, além desse apego da autoridade policial do Ministério Público a esse reconhecimento fotográfico, a gente viu que tinha um carro com placa, era um suposto estelionato, tinham maquininhas de cartão que foram utilizadas na aplicação do golpe, tinham câmeras de segurança, outros suspeitos. E sabe quais desses elementos tinham sido investigados, Washington? Nenhum, porque já se tinha o reconhecimento fotográfico, estava tudo resolvido e eles já queriam seguir adiante. O que a gente teve que fazer? Teve que buscar perante os órgãos públicos quem era a proprietária do veículo, para quem esse veículo tinha sido cedido em posse, de que pessoas jurídicas eram aquelas maquininhas de cartão, quem eram as pessoas que administravam essas empresas. Por quê? Porque uma prova que deveria ter sido produzida pela autoridade policial não foi. Ficou a cargo da defesa. E, tendo a investigação defensiva ao nosso lado, isso se torna viável, possível e até devido, porque aí o nosso constituinte vai ter a integralidade dos seus direitos resguardados. Porque se eu deixo isso para um momento posterior, não vai adiantar absolutamente nada. Também pegamos nesse caso, e havia uma diferença entre cidades, nós tínhamos que a nossa cliente narrava, Washington, que ela estava numa cidade e o fato foi na outra. O que a gente fez? A gente pegou perante as operadoras,
a geolocalização, o Google, constituiu um assistente técnico, ele fez as verificações do telefone, pegou as mensagens, fotografias tiradas, fez um laudo técnico de mais ou menos umas 50 páginas provando que ela estava em Curitiba. Tá vendo? Se você não tem investigação defensiva, se você tem que ficar inerte, como é que você vai produzir uma prova dessa? Então, no inquérito, é essencial, né? Você está atuando na investigação, primeira coisa que você entra na tua cabeça não é nem ir na delegacia, é já pensar o que que eu vou produzir em sede de investigação defensiva. Mas vamos além. Está lá o processo, surge uma possibilidade nova, uma nova linha investigativa, um novo suspeito. Pessoal, já vai ter denúncia. Já estão dizendo que é o teu cliente que praticou aquele fato. Já tem o famigerado indúbio pro società pesando contra ele e tudo sendo direcionado. Ninguém vai querer averiguar, investigar uma outra linha que não aquela estabelecida enquanto hipótese acusatória. É você que vai ter que fazer. Você vai ter que abrir uma frente lateralizada em sede de ação penal, durante a instrução criminal, para produzir essas outras provas que fogem daquela vertente lançada na estrutura do processo. E olha, o que que nós temos à nossa disposição? A possibilidade de ir adiante, sem medo, sem receio, porque a norma do Conselho Federal nos garante. Revisão criminal. Revisão criminal, a gente sempre vê de uma maneira até um tanto quanto romantizada, mas o que é bom, o que é positivo, naqueles casos que saem no Fantástico, no Domingo Espetacular, do sujeito que ficou 10, 15 anos preso, e aí se realizou um exame de DNA, se constatou um novo depoimento, e aí surge uma prova nova, e a partir dessa prova nova, há a revisão criminal e a nova solução para um determinado caso. Aqui, através da investigação defensiva, processo acabado, transitado em julgado, como é que você vai fazer? Será que você sempre vai ter que pedir uma justificação criminal? Não. Com o procedimento preparatório, você pode ir atrás desta nova prova. Então, o mais bacana, o mais interessante da investigação defensiva é que ela é para qualquer fase do processo, ok? Vamos adiante. Finalidade, eu sei que eu já fui falando um pouco de cada uma delas. Aqui eu estou enumerando para ficar de uma maneira mais didática, vamos assim colocar, né? Então, vejam, acompanhem comigo, inclusive aquelas já mencionadas. Pedido de instauração ou trancamento de inquérito. Eu posso me utilizar da investigação defensiva também em favor de um direito de uma vítima, buscando realizar a instauração de um inquérito policial. Eu posso buscar, como já fiz em variados casos, demonstrar uma falsidade documental através de um laudo de um perito grafotécnico, produzir essa prova, instruir um pedido de abertura de inquérito e também posso atuar no campo oposto, requerendo o trancamento de um inquérito policial por aqueles elementos que eu produzi. Lembra daquela, Jorge, que eu comentei com vocês, que eu provei que a cliente estava no lugar e o fato foi no outro? Agora, a gente está em fase de resposta à acusação. Vamos ver o que vai ser dito a respeito desse elemento probatório. Caso não seja, digamos assim, trancada ou rejeitada a denúncia por falta de justa causa, nos termos do artigo 395, nós temos a possibilidade de ir com o habeas corpus buscando o trancamento da ação penal. Estrategicamente, jogamos para um segundo momento. Poderíamos ter buscado o trancamento do inquérito, também é possível, porque o elemento probatório estava colhido. Eu posso usar a investigação defensiva para robustecer as teses que eu vou produzir na minha resposta à acusação. Eu posso pedir medidas cautelares. Veja, a defesa, aqui uma restrição, porque é uma restrição de legalidade. A defesa, ela não pode, ela adotar medidas cautelares. Isso não está no campo da investigação defensiva, mas eu posso produzir os elementos probatórios prévios, estabelecer o campo indiciário e, a partir disso, requerer, evidentemente, a aplicação de medidas
cautelares: a defesa em ação penal pública ou privada, a apresentação das razões de recurso. Razões de recurso, vocês devem estar com a seguinte dúvida: pô, professor, mas vamos lá. Eu estou em razões de recurso. Já teve toda a instrução criminal, não teve? Teve toda a instrução criminal. Se já teve toda a instrução criminal, teve a sentença, eu vou produzir uma prova e vou apresentar em grau de recurso, não vão falar que houve supressão de instância? Muito provavelmente vão, né? Eu vou pegar e já digo para vocês como, de certa maneira, vencer ou buscar vencer esta linha argumentativa. Tem um caso que aconteceu, situação muito parecida. Nós tivemos a decisão condenatória em primeira instância, o tribunal confirmou aquela condenação, atualmente o feito se encontra em sede de recurso especial. Só que a prova que foi utilizada lá no inquérito para abrir a investigação, que foi referida na denúncia, foi referida na sentença, foi referida no acórdão, era uma daquelas denúncias feitas por uma pessoa dizendo que o nosso cliente teria praticado um crime. Não é uma denúncia anônima, mas uma denúncia que traz não elementos de corroboração, simplesmente traz um mecanismo de narrativa. E olha só, 5 anos depois, Arlete, 5 anos depois, essa pessoa que fez aquela declaração vem a público e dizer que ela nunca fez aquela declaração, que a assinatura dela é falsa. Olha a gravidade disso. O que a gente fez? Pegou um perito grafotécnico, verificou a falsidade da assinatura, realmente foi atestado, apresentamos isso diretamente ao STJ. E aí o STJ, no primeiro momento, diz o quê? Que houve supressão de instância. Mas mesmo que haja supressão de instância, uma prova tão importante que coloca em xeque a ordem pública e a segurança jurídica faz com que providências sejam tomadas, né? Pode ser convertido o feito em diligência, pode ser que a questão seja de tamanha gravidade conhecida como nulidade absoluta e ela é arguível e reconhecível, não é, Washington, em qualquer grau de jurisdição. A verdade é que nós temos que, a partir dessa prova colhida em um campo de investigação defensiva, através de N procedimentos ou formas de proceder, buscar a sua efetiva análise, ok? Então a gente não pode se inibir dizendo, não, vamos dizer que é supressão de instância. Não, é uma questão de ordem pública. Então eu tenho que buscar que ela seja conhecida em algum lugar. Se não deu no STJ, o que eu vou fazer? Vou buscar em primeira instância, vou buscar no Tribunal Regional Federal, vou fazer com que eles analisem para que depois eu chegue novamente ao STJ, se for o caso. Mas está lá, a prova está colhida, não vai desaparecer, a verdade não se apagará e uma hora isso tem que ser analisado. E é fruto de investigação defensiva. Em sede de revisão criminal, como já falei, habeas corpus, né? Proposta de acordo de colaboração premiada. Nós temos aqui na nossa pós, vamos ter algumas aulas a respeito da colaboração premiada. Colaboração premiada, ela agora, recentemente, ela deu uma diminuída, né? Uma baixada, vamos dizer assim, que ela teve uma efervescência muito grande entre os anos de 2014 e 2018, sobretudo na Operação Lava Jato, e sobretudo após a edição da norma que cria a colaboração premiada, o que regulamenta de forma mais efetiva no Brasil, e ela agora baixou um pouco a sua intensidade, mas é uma nova forma de atuação processual. Eu tive a oportunidade de atuar em acordos de colaboração premiada, bastante complexos, e se tinha uma dificuldade à época, lá nos idos de 2014, porque não se sabia como produzir a prova em que se colhia o chamado elemento de corroboração, que à época também se convencionou chamar de anexos, em que o colaborador ele produzia, organizava os elementos probatórios, separava esses elementos, estabelecia um campo narrativo junto com o seu advogado e apresentava esses anexos perante a autoridade policial ou perante o Ministério Público. Na época, a gente não tinha provimento falando em investigação defensiva. Era uma coisa meio no erro e acerto. E só depois é que a gente vem se dar conta. Ora,
quando eu estava fazendo aquela coleta dos elementos de corroboração, estabelecendo as narrativas, pegando o colaborador, ele com seu advogado, para depor, para esse depoimento ir no papel, para depois ser levado para a autoridade, o que eu estava fazendo? Uma espécie de investigação defensiva entre cliente e advogado para instruir a colaboração premiada. Olha o tamanho disso, né? A quantidade de possibilidades que nós, advogados criminalistas, temos à nossa disposição. E o provimento também fala na proposta de acordo de leniência, que parecido com a colaboração premiada, ou outras medidas destinadas a assegurar direitos individuais em procedimentos de natureza criminal. Estabelece uma amplitude genérica, mostrando que há realmente uma série de hipóteses sequer pré-estabelecidas pela norma. Beleza? Quais provas são admitidas? O que eu posso produzir? Então, isso é importante organizarmos, para não fugir de uma certa racionalidade. Primeiro, licitude das provas, beleza? Tem que ser lícita, você não vai produzir lícita, você não vai coagir ninguém, senão você vai preso, né? Então, tem que ter ética, tem que ter cuidado, tem que agir dentro dos estritos limites da legalidade. E eu tenho que também tomar cuidado com a reserva de jurisdição. Aqui uma crítica velada, não me gravem, pelo menos não nesse momento, né? Mas uma crítica velada ao Ministério Público, que às vezes quer ir além do seu limite de atuação e de produção probatória e fere o próprio limite de jurisdição, em interceptações, em quebras de sigilo, em requisições que são requisições diretas. Aquelas provas que dependem de uma decisão judicial continuam adstritas ao Poder Judiciário. Então, eu não posso fazer uma interceptação telefônica, não é verdade, Jorge? Senão a interceptação telefônica que eu estou fazendo, ela é clandestina. Então, eu tenho que cuidar com os limites jurisdicionais e os limites de licitude. Mas tudo aquilo que tiver dentro da licitude, o provimento me permite realizar. Como já disse para vocês, lembrando aqui mais uma vez os suítes, né? A colheita de depoimento. Posso pegar, gravar uma pessoa que vai lá no meu escritório? Sim, com certeza. Faça isso, né? Pode gravar pelo Zoom aqui, como a gente está fazendo, pode chamar pessoalmente no seu escritório de advocacia. Eu posso pesquisar e obter dados e informações disponíveis em órgãos públicos e privados. Existem plataformas de inteligência artificial hoje especializadas nesse tipo de conduta, e aqui já de consulta, né? E aqui já conectando um pouco a inteligência artificial. Eu posso determinar a elaboração de laudos, exames periciais e realizar, inclusive, reconstituições. Olha que interessante. Posso fazer a reconstituição? Posso, né? Desde que as partes que estão envolvidas naquela reconstituição, elas concordem, ok? É necessário autorização? Não, não precisa, tá? A investigação defensiva insere-se no rol de atividades privativas da advocacia, compreendendo-se como ato legítimo de exercício profissional, não podendo receber qualquer tipo de censura ou impedimento pelas autoridades. Olha como isso é importante, né? Lá no começo já gerava uma estranheza. Quando meu sócio Bretas chegou, a primeira vez que eu comentei com vocês, vamos fazer uma investigação defensiva. Aí a primeira coisa que eu pensei é, e por onde começa? Né? Nós temos que pedir para alguém, é necessário uma autorização, que valor jurídico isso vai ter? Será que não vamos ser presos de começar a produzir prova e amanhã ou depois alguém vir dizer que isso é uma espécie de fraude e intervenção? Porque o advogado criminal ele tem que se preocupar com as interpretações que vão ser lançadas sobre ele também, né? Mas aí a gente tem, a partir do provimento, a sua liberdade de atuação, o resguardo à liberdade de atuação. Não é necessário que se tenha autorização de ninguém. Mas é claro, você não pode, como eu disse, invadir o domicílio de ninguém, chegar metendo o pé na porta, realizar busca e apreensão. Não pode realizar busca e apreensão, né? Não pode interceptar. Limites probatórios. Respeitados os limites probatórios, tudo estará correto e estabelecido. Ok? Aspectos formais. Provimento não fala, tá? Nada dispõe a respeito da adoção de uma determinada metodologia investigativa, não trazendo a exigência de formalização e procedimentalização dos atos investigativos em um caderno probatório, né, um caderno próprio de investigação defensiva.
Se é certo que o provimento não exige formalismo, também é certo que não veda tal formato. Qual que é a recomendação que eu trago para vocês? Façam o mais formal possível. Por quê? Da mesma maneira que nós reclamamos às autoridades a quebra do formalismo, a nulidade, nós questionamos determinados elementos probatórios, quando nós estamos do lado da produção probatória, certamente seremos questionados também. Certamente aquilo que produzirmos, a outra parte, o outro lado, irá querer relativizar. Então, se nós tivermos um mecanismo formal aprofundado, isso vai nos ajudar. Organiza tudo em linha em seu computador, né? Arquiva tudo que for efetivamente produzido. No mínimo, monta uma pasta eletrônica, preferencialmente em nuvem, né? Cuidando com o sigilo, evidentemente, mas do Google Docs, para que você tenha lá os metadados salvos, para que você tenha o registro de uma gravação que você fez, de uma diligência que você realizou. Se for uma prova que pode perder a sua efetividade quando retirada da fonte, autentica, seja uma autenticação em cartório, seja uma autenticação em um Verifact ou outro tipo de plataforma, né? Formaliza o máximo possível. Essa é a dica que eu dou para vocês. Vamos fazer tudo certinho, fazendo tudo certinho, isso vai dar uma melhor qualidade probatória para aquele indício colhido, ok? E aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Os materiais, eles são sigilosos? Sim, tá? Então, vamos guardar bem isso. O artigo 5º do provimento impõe ao advogado o dever de sigilo das informações colhidas, bem como da dignidade, privacidade, intimidade e demais direitos e garantias individuais das pessoas envolvidas. Então, a gente tem que cuidar com o LGPD, com os direitos individuais, o direito à imagem, o sigilo daquilo que você está investigando para não afetar terceiras pessoas. O uso, evidentemente, deve ser um uso processual, a não ser que você tenha uma autorização daquela pessoa que participou da coleta daquele material para uma finalidade extraprocessual, mas relacionada ao caso. Então, a gente já vê muitos storytellings, sobretudo em casos de júri, né, em que a opinião pública fica muito inflamada, em que o advogado, o tribuno do júri, já desde o primeiro momento, tem que buscar elementos probatórios para mostrar não só para o juiz, não só para o Ministério Público, não só para o jurado, mas para a opinião pública. Porque a opinião pública vai direcionar muitas vezes o caso. E às vezes você trabalha com os elementos de investigação defensiva para reunir para o processo, mas também para defender a imagem do teu cliente perante a mídia. E aí você, evidentemente, vai precisar da autorização do teu cliente para que essa divulgação ela ocorra, né? Você tira o caráter sigiloso daquele elemento específico colhido, mas com as devidas autorizações. Então, primeiro momento, temos que ter em mente que são materiais sigilosos, a não ser que a publicidade esteja autorizada e haja uma finalidade de interesse público. Mas antes de passar adiante, antes de conectar com os mecanismos de inteligência artificial, fazer essa virada conectiva, eu quero passar a palavra para a Andréia. Ela tem os 3 minutos, quanto mais ela que manda aqui. Então, se ela passar dos 3 minutos, pode usar o tempo necessário e depois eu prometo que retorno falando um pouco da inteligência artificial e como ela pode, então, ainda elevar mais ainda a qualidade da investigação defensiva. Muito obrigada, professor. Eu adoro a didática do professor Pontaroli, né? Ele realmente passa o conhecimento, a experiência dele de uma forma tão leve que eu saio da aula assim já catedrática no que ele tá nos ensinando. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Mas vamos lá. Eu pedi os 3 minutos de atenção de vocês e eu quero cumprir com o meu protocolo. Eu quero começar
compartilhando com vocês um vídeo muito rápido, tá? Não prestem atenção na qualidade do vídeo. Quero que vocês prestem atenção no que o vídeo está falando, ok? Esse vídeo aconteceu numa sessão da Câmara Criminal no Tribunal de Justiça do Paraná e vamos ouvir o que eu quero passar para vocês. Vossa Excelência é um excelente advogado. Eu estou há 25 anos nesta Câmara e estive 2 anos na segunda Câmara Criminal. Vossa Excelência explorou o que podia haver de melhor e sensibilizou a Câmara. Andréia, eu não E a consigo ver Câmara o parou vídeo. para ouvir. Não sei se Vocês não conseguem ver o vídeo? eu não Desculpa. estou conseguindo. Não, então, só um instantinho, por gentileza. Agora vocês estão vendo? Agora sim, apareceu aqui na tela. Vossa Excelência é um excelente advogado. Eu estou há 25 anos nesta Câmara e estive 2 anos na segunda Câmara Criminal. Vossa Excelência explorou o que podia haver de melhor e sensibilizou a Câmara. E a Câmara parou para ouvi-lo. Porque Vossa Excelência não berra, não comete exagero e, a meu ver, pode gozar da melhor virtude que um advogado pode ter, é a credibilidade. Eu sempre digo, se ele for na veia, acontece o que aconteceu hoje. Vossa Excelência, num caso dificílimo, obtém uma vantagem ao seu cliente. Eu estou vendo, de uns tempos para cá, nascer uma nova safra, me permita a expressão, de excelentes advogados criminalistas. Para mim, Vossa Excelência já integra a nova safra, a nova uma dúzia dos grandes advogados criminalistas. Pessoal, eu quis passar esse vídeo porque eu entendo que ele é muito inspirador, né? Qual é essa nova safra de advogados criminalistas que está surgindo no Brasil? Né? Nós queremos fazer parte dessa nova safra de advogados criminalistas que estão surgindo no Brasil, que não é o advogado que berra, né? Que não é o advogado que sustenta algo impossível, mas sim o advogado que sabe o que sustentar na hora de sustentar, que foi exatamente o que o desembargador Telmo falou, né, professor? Foi num contexto de uma sustentação de um advogado de 27 anos, que inclusive é pupilo, é um jovem advogado do escritório Bretas, também do escritório do professor André Pontaroli, mas que, na verdade, essas habilidades nós todos podemos treinar, nós todos podemos adquirir, independente, né? Se você é um jovem advogado, se você já está na labuta faz tempo, a gente tem sempre condição de lapidar, de aparar cada vez mais as nossas arestas. E por isso eu peço também agora alguns minutinhos, eu vou compartilhar por dentro da nossa pós-graduação em Advocacia Criminal, Gestão e Alta Performance. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Então, aqui nós estamos dentro da pós-graduação, ok? Os módulos, eles são voltados para a advocacia criminal. Então, você vai ter aulas de oratória, você vai ter aulas de inteligência artificial voltada para a advocacia criminal, você vai ter aula de precificação de honorários, você vai ter aula de como receber o teu cliente dentro do escritório, como receber os familiares do seu cliente dentro do escritório, né? Então, tudo isso aqui vai estar dentro da introdução à advocacia criminal, né? Como estruturar um escritório de advocacia para aqueles que estão iniciando, precificação, networking dentro da advocacia. Aí nós temos dentro das ferramentas essenciais para a advocacia criminal, nós vamos passar para oratória e retórica, nós temos aulas de infografia, nós temos aulas de storytelling. Depois, nós temos um módulo específico sobre os principais crimes que acontecem no direito brasileiro, além do uso da inteligência artificial que o professor Pontaroli já deu aí aliás, vai dar agora, né, um aperitivo sobre como utilizá-la dentro da investigação defensiva. A gente tem também um módulo sobre prisões arbitrárias e a cereja do bolo, eu
creio que seja a... Parou aqui, pessoal, desculpa. Vocês percebem que como é que é? Quem sabe faz ao vivo, mas agora deu um tilt aqui na minha tela. Um, um módulo sobre execução penal, o módulo sobre atuação dos advogados nos recursos e habeas corpus, e aqui atuação do advogado na investigação criminal, colaboração premiada. Então, assim, a gente tem um leque de opções para o advogado dar início ou dar um novo salto na sua advocacia criminal. Eu me perdi um pouquinho aqui, inclusive no tempo, eu peço desculpas. Eu passei os meus 3 minutos e 30 segundos, eu volto aí a palavra para o professor Pontaroli. Foram 3 minutos e 37 segundos, se eu não me Opa, engano aqui. então, Tá tudo certo. então tá certo. Não, maravilha. E aproveitando, né, André, e dizer que é uma honra ter sido chamado para coordenar essa pós-graduação, um grande projeto da Academia Criminal. Eu acho que se for para colocar um diferencial, e como coordenador, acho que eu tenho que falar isso também, né? É importante colocar um pouco da minha visão e de orgulho de fazer parte desse projeto, é que é uma pós-graduação que busca ter uma completude, que busca trazer o maior número de temas, e não só temas, de inquietações dentro da advocacia criminal. Eu acho que se ela tem um diferencial é realmente o foco prático na atuação do dia a dia do advogado, que é diferente de outras pós-graduações focadas no direito penal, no processo penal, né? Em que às vezes você tem um arcabouço teórico que não deixa de ser importante, não é isso que eu digo, o arcabouço teórico é essencial, é fundamental você dominar toda a teoria que perpassa pela análise de um habeas corpus, de um recurso especial, de um recurso extraordinário, é essencial. Eu, como professor da graduação e de professor de pós-graduações teóricas, sei disso, mas aqui você conecta as duas coisas, né? Você pega esse arcabouço teórico e vai para a inquietação do dia a dia e busca mesclar as coisas. Então, realmente está muito bacana, está muito interessante, estou muito orgulhoso aí de fazer parte desse projeto ao lado de diversos professores, né? São vários professores, dezenas de professores que estão compondo conosco nesse projeto. Mas voltando aqui, senão eu é que vou passar não só dos meus 3 minutos e 30, mas do meu tempo regimental de aula, né? Eu vou voltar ao compartilhamento para a gente finalizar os aspectos gerais da inteligência artificial. Vamos lá. Tá ok? Estão vendo na tela tudo certinho? Retornou? Beleza. Olha só, Luciano, eu gosto muito de inteligência artificial, né? É um tema que tem me instigado desde que se começou a falar nisso. A Andrea sabe, o pessoal da Academia Criminal também são fãs dessa temática. E realmente a inteligência artificial, ela está transformando a nossa realidade, ela está transformando as profissões, ela está transformando a maneira, eu sempre gosto de dizer, falei isso numa palestra recentemente, ela está transformando e vai transformar, Antônio, a forma como nós nos comunicamos. Nós passamos por algumas revoluções comunicativas. Se a gente for pegar a retórica, a oratória, a base aristotélica do convencimento, da persuasão, nós temos uma primeira fase focada muito no processo dialogal, Washington, que nem nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos dialogando, daqui a pouco vocês vão me trazer perguntas, vão me trazer ideias e a gente estabelece o processo dialogal. Esse é o primeiro mecanismo comunicativo dentro de um campo de persuasão. Depois nós tivemos a revolução digital, que me parece ser uma revolução da imagem. Nós somos muito focados na imagem, né? É o vídeo do YouTube. Por que o Instagram fez tanto sucesso e superou as outras redes sociais? Porque é uma rede social focada na imagem. Então, nós estamos cada vez mais
focados na imagem, focados no vídeo, e a gente nem percebeu, mas isso mudou a forma como nós passamos a nos comunicar. E mais recentemente nós temos a inteligência artificial, que muda o nosso processo comunicativo. Hoje a gente conversa com um robô e às vezes nem se dá conta de que está conversando com um robô, né? Até nas novas funcionalidades das IAs generativas, principalmente ali do ChatGPT, você começa a conversar, ela vai te respondendo, às vezes você pensa que está conversando com um amigo que está te trazendo ideia e está te respondendo as perguntas e sabe um pouco de tudo. Isso muda o processo comunicativo. E essa mudança do processo comunicativo, quem trabalha com comunicação, com diálogo, como é o advogado, Jorge, não pode deixar de lado, né? A gente sabe, é evidente, e não se está aqui pregando o contrário. Nós bem sabemos que a inteligência artificial jamais poderá substituir o advogado. Não podemos delegar para ela atividades essenciais que nos foram confiadas, estudar uma tese, produzir uma tese processual, estudar um depoimento, preparar uma inquirição, fazer uma peça processual, porque esse trabalho nos foi confiado. Mas nós podemos nos socorrer desses inúmeros mecanismos de inteligência artificial para robustecer aquilo que nós estamos fazendo. Pegar essa gama de conhecimento composta dentro da estrutura de uma inteligência artificial e, às vezes, garimpar uma tese que não vimos, garimpar uma pergunta a ser feita por uma testemunha que não nos acometeu num determinado momento. A gente não faz isso, Luciano, conversando com um colega advogado antes de uma audiência. Ó, o que que você acha disso, disso, daquilo? Vamos trazer a inteligência artificial como mais um mecanismo, mais um campo de criação de ideias. E também, eu sempre gosto de falar isso, André, de otimização do tempo. O tempo, ele urge cada vez mais, um pouco de culpa nossa, né? E da revolução digital. O tempo há 30 anos era diferente, o tempo há 50 anos era bastante diferente. Se lá atrás nós tínhamos o trabalho todo feito na máquina de escrever, o processo físico, o pesquisar a jurisprudência nas RTs, aqueles livros alaranjados que se amontoavam nas prateleiras do escritório, né? Um trabalho artesanal, cuidadoso, de se pegar elemento a elemento para se produzir uma peça que às vezes você demoraria dias. Em uma cidade pequena, de poucos casos, agora nós temos milhares e milhares de casos, milhares e milhares de situações, mensagens chegando a todo momento no WhatsApp. É voo para cá, voo para lá. A vida do advogado criminalista, alguns aqui já sabem, e outros vão saber, dentro dessa nova safra que a Andrea nos falou, que a vida do advogado criminalista ela é muito frenética e o tempo passa a ser importante. Então, da mesma maneira que o computador surgiu para otimizar o tempo, o processo digital surgiu para otimizar o tempo, a inteligência artificial ela vai otimizar o tempo de uma maneira significativa. E ela é para ser utilizada no processo e, evidentemente, que para ser utilizada na investigação defensiva como parte e componente deste processo, para mostrar que a inteligência artificial ela é utilizável, ela é usável desde o primeiro momento em que eu começo a atuar enquanto um mecanismo diferencial, ok? Eu compartilho aqui com vocês algumas ferramentas, são algumas, eu deixei o ponto de interrogação para vocês me trazerem outras, eu sempre gosto de conhecer aquelas que eu ainda não vi. Eu poderia ter tantas outras que eu já vi e que acho interessantes também, mas daí ia faltar espaço, né? Eu teria 3 horas só para falar de ferramentas. E essas são muito úteis na investigação defensiva, algumas alternativas entre si, mas já trago como algumas dicas bem rapidamente para vocês. O ChatGPT acho que todo mundo já conhece, né? A IA generativa. Um diferencial que eu acho muito bacana do ChatGPT, Jorge, é o seguinte: você abriu ele aqui, você está esperando no saguão no aeroporto e está pensando naquela petição que você precisava fazer, que está atrasada e teu voo atrasou. Você vai chegar de madrugada em casa, vai ter que abrir o teu computador, vai ter que começar a digitar aquela petição. Você fala, ferrou, né? Advogado criminal realmente não tem descanso. Você vai pegar, você vai abrir o teu chat GPT, você já está com a ideia
na cabeça, né? Você vai num canto ali do saguão, para não pensarem que você está falando sozinho e está ficando maluco, mas você começa a ditar a inteligência artificial generativa, e pode ser o ChatGPT, o Gemini, a Claude, Copilot, qualquer um deles, ou a DeepSeek, que é a famosa chinesa, e você vai, então, começar a ditar. Olha, eu estou pensando numa tese de inépcia da denúncia, porque não narra a data dos fatos, algo que você faria no teu computador, e vai pedir para ele aprofundar, vai pedir para ele te trazer jurisprudência, vai pedir para ele complementar essa tese, trazer alternativas, confrontar eventualmente tua tese, e de repente ele vai te trazer umas 5 páginas a partir daquilo que você falou em 1 minuto, Jorge. Pode ser que ele fale um monte de bobagem, mas você, como conhecedor, como advogado, como estudioso do direito criminal, Luciano, você vai ser o filtro da bobagem que eventualmente ele pode falar. Há uma grande preocupação, né, principalmente com as IAs generativas generalistas ou genéricas, como o ChatGPT e o Gemini, que é de criar uma jurisprudência falsa. E isso é possível, tá, Washington? Não dá para a gente descartar. Mas o que você vai fazer? Você, primeiro, vai criar um prompt dizendo: não crie jurisprudência falsa. Beleza? Depois, o que você vai fazer em seguida? Você vai verificar tudo aquilo que ele te trouxe de jurisprudência. Você já pede a fonte, Luciano, entendeu? Falou, ó, me aponte o link que me direcione direto para o tribunal. Aí você vai fazer a conferência. Então você tem meios de evitar esses erros. O grande problema são os colegas que não sabem utilizar a inteligência artificial. Então a gente tem que se tornar perito dentro dela. A gente tem que entender a sua lógica, tem que ser o filtro. Você vai amplificar através da inteligência artificial aquilo que você já é. Se você é um advogado dedicado, aprofundado, que sabe fazer o filtro, a IA vai ser isso também. Agora, se você é raso, se você não aprofunda, se você não quer se dedicar e está usando aquilo como uma bengala, aí vai ser perigoso. Você está entendendo? Então a ideia é aqui, ó, criar método, criar maneira, criar o caminho, entender exatamente a melhor maneira de utilizar a inteligência artificial. Essa dica é boa, né? Vai lá, dita, produz a tese, organiza, depois você copia, cola, aprofunda, é bastante interessante, beleza? Uma inteligência artificial que eu uso muito, Andréia, é o chamado Notebook LM. Parece que isso foi feito para advogado, né? Ela é do Google, tá? Ela é interessante porque ela trabalha de forma fechada. O que eu quero dizer? Aquilo que você vai carregar dentro dela, ela não vai utilizar para treinar a inteligência artificial, ou seja, não há uma preocupação com o sigilo, como acontece nas outras, e você tem ela como um dos melhores mecanismos de resumo e organização de leitura de processo que ao menos eu já experimentei. Beleza? Então, por quê? Porque depois eu tenho uma aula que eu trabalho isso, depois a André passa eventualmente para vocês um cortezinho, alguma coisa, uma pílula, se for possível, tem que achar lá, eu não lembro nem o nome da aula, mas sei que está lá. Para quem for fazer a pós, certamente vai visualizar essa aula em que eu experimento o notebook LM. Por que ele é interessante? Porque você, além de criar o resumo, Antônio, ele cria o resumo e já diz exatamente em que página que está. Então você, opa, será que está certo isso? Essa extração que ele fez, clicou, foi para a página do processo. Clicou, foi para a página do processo. Aí você pega uma determinada tese que ele extraiu de uma peça daquele processo e fala, olha, aprofunde essa linha de raciocínio aqui. Opa, ele aprofunda. Ele é uma linha, ele faz uma IA em que você vai dialogando com o teu documento carregado, é fantástico, né? Você vai aprofundando o teu estudo do processo através da inteligência artificial, e isso é fundamental para a investigação defensiva. Porque você acabou de entrar, você precisa tomar pé. Às vezes tomar pé de uma maneira urgente, por quê? Você precisa correr para realizar diligência, ou às vezes você tem que correr para dar uma resposta para o teu cliente que está te consultando, que te pede um parecer. E além disso, ele vai fazer relatórios, olha só que interessante, ele vai fazer resumos em áudio, nós queremos ouvir uma espécie de podcast no carro,
do resumo do processo, 10, 15 minutos, fantástico. Faz resumo em vídeo, ele cria também lâminas, que são lâminas de estudo, e mapas mentais. Eu acho bastante interessante, tá? Pode até parecer que eu estou fazendo propaganda da Notebook LM, mas ela não me patrocina, não ganha nada do Google, tá bom? Tem outras aqui que me patrocinam, é bem verdade, a gente tem que ser leal e ético em dizer, mas a Notebook não me patrocina. Realmente eu falo aqui de coração aberto porque acho que é uma plataforma fantástica. ExifTool, na verdade, ela é para geolocalização. Então, para âmbito pericial, na investigação defensiva, é sempre bom estar junto com o perito. Ela é utilizada por peritos para estudo de metadados, extração de metadados, uma plataforma bastante interessante. O Cloud, talvez alguns aqui já utilizem, eu sei que muito advogado criminalista já usa, né? Que é o famoso gravadorzinho com inteligência artificial, para você fazer uma reunião, para você fazer uma audiência, sai da audiência, você já estabelece metas, né? Você já estabelece ali quais são as etapas a cumprir depois daquela reunião, daquela audiência, os requerimentos a fazer. O Cloud é fantástico. Também nesse campo de transcrição, o Transcriptor, né? Depois a gente vai ter as IAs jurídicas, tem várias, a Jurídico AI, a Jusiá, o Astreia, Turívios, cada um focado numa finalidade diferente. Tem a JusFi. A JusFi também é muito bacana porque ela é muito útil em investigação defensiva, porque ela pesquisa placa de veículo, ela pesquisa informações cartoriais, então ela vai ajudando nessa coleta de informações. Então a gente tem uma ampla gama de inteligências artificiais que são inteligências artificiais jurídicas. Qual que é o diferencial da jurídica para as genéricas? É bom a gente já colocar aqui, porque aí você pode estar pensando, pô, mas por que que eu vou ter uma IA jurídica? Será que ela é tão aprofundada? Não é? Ela é interessante por causa especificamente da interface, né? Principalmente para quem ainda não tem aquela expertise mais aprofundada na inteligência artificial. O que eu quero dizer? Às vezes você vai para o chat GPT, se você não souber usar os prompts e comandá-lo a partir de prompts sequenciais, você vai se bater um pouco. Isso acontece, é natural. Depois você vai pegando o jeito. Nas IAs jurídicas, elas criam interfaces. Eu sempre gosto de dar o exemplo, é quase que a diferença do... Aqui os mais antigos só vão me acompanhar, entre o Microsoft DOS e depois o Microsoft Windows, né? Quem lembra do DOS aqui sabe, você tinha que entrar lá, digitar um monte de comandos, C dois pontos, não sei o que lá, o troço não entrava no lugar errado, e aquela tela preta que de repente surgia um negócio colorido. Eu, pelo menos, ainda era novo, né? Vou aqui já voltar, mas me batia um pouco com aquilo. Quando surgiu o Windows, uma maravilha, né, Jorge? Clicou ali na janelinha, abriu, já abre tudo sozinho, um negócio fantástico. Isso é interface, né? E as IAs jurídicas, elas trabalham com a facilitação de interface. Aonde que você tem que carregar a denúncia para fazer a resposta à acusação? Primeira tese, segunda tese, agora clique aqui para inserir a jurisprudência. É aquela coisa do passo a passo. Para quem gosta, para quem precisa, para quem ainda está, digamos assim, querendo algo com uma interface mais facilitada, qualquer delas acaba sendo interessante. Gama, para você criar PowerPoint, né? Isso é bom para professor, mas também para quem vai trabalhar com infografia no júri. O MindMeister, para criação específica de mapas mentais. VidNós, para você criar aqueles avatares de vídeo, sabe? Sei que André sabe como é que funciona esse negócio de avatar de vídeo, mas o VidNós é um que eu sei que também produz o avatar de vídeo, né? E o CapCut para edição de vídeos. Depois eu deixei o ponto de interrogação, essa é com vocês. E tudo isso aqui com foco também na investigação defensiva. Por quê? Que na investigação defensiva, por meio de IA, eu posso trabalhar com reconhecimento de padrões, né? Eu posso trabalhar com IAs de reconhecimento de imagem, de limpeza de vídeos, periciais, com foco periciais como aquela ExifTool, cruzamento de dados, geolocalizações, estudo de chamadas. Pessoal, advogados criminalistas aqui podem, que já com bastante atuação, certamente vão saber o que eu estou dizendo aqui. Uma interceptação telefônica gera quanto de páginas para um processo? São milhares e milhares e milhares de páginas.
né? Milhares de páginas. Como é que você estuda aquilo? Não estuda, né? Eu fiz as contas uma vez, como uma forma de pedir, inclusive, o adiamento por um júri, Washington. E falei para o juiz: ó, o juiz deu 3 interceptações telefônicas, tinham 150 mil páginas, as 3 em conjunto, 10 dias antes do júri, e falou: ó, estude. Aí eu falei: se eu estudar isso, eu vou demorar, acho que uns 100 anos para terminar de ler, se eu tiver que ler isso aqui sozinho. Se está me dando 3 dias, não dá nem para eu dar um Ctrl F aqui e procurar frases que eu ache interessante. E quem aqui já abriu um PDF com mais de 10 mil páginas sabe a dificuldade que é para pesquisar qualquer coisa nele, né? Você pesquisa, parece que o computador vai explodir, porque não abre o negócio, aí ele trava, aí vai até uma parte, vai até a outra. Então, assim, eu tenho conversado com alguns colegas peritos e eles têm me dito que já existem certos caminhos de inteligência artificial, e por isso que é sempre bom socorrer de um assistente técnico, que estão fazendo o chamado estudo massivo de processo, né? O estudo massivo de processo. E isso, muito embora não esteja perfeito nesse dado momento da nossa história, eu tenho certeza que daqui a alguns meses, ou no máximo a alguns poucos anos, isso aí vai estar num aprimoramento fantástico, né? A gente também precisa da inteligência artificial para atacar ela mesma. O que eu quero dizer? Se a gente tem deepfakes, que eu acho que será um dos grandes problemas do futuro, né? Os deepfakes, que hoje ainda não estão tão aprimorados, mas certamente estarão na criação de vozes, imagens. Daqui a pouco aquele golpezinho comum de pedir dinheiro só com a foto lá no WhatsApp, né? Sempre ligam, não sei, pegam primeiro sempre o telefone do nosso pai e da nossa mãe, né, Jorge? Daí eles já avisam a gente: ó, estão pedindo dinheiro no teu lugar. Nunca emprestam, isso que é o bom. Aí você já sabe, e só com a foto hoje. Amanhã ou depois, em alguns casos, já estão usando áudios com a sua voz, ou aquilo que parece a sua voz. E aí, dentro disso, a gente vai precisar da inteligência artificial de campo forense para detecção de deepfake e também para estudo de manipulação probatória. Isso certamente será bastante importante, ok? Redação automatizada e organização probatória, aquilo que eu falei para vocês: estudar o processo, organizar as provas, colher as provas e redigir elementos probatórios até dentro de uma operacionalização do teu escritório de advocacia. Levantamento de informações, uma série de levantamento de informações, não vale a pena aqui a gente entrar nesse nível de detalhe, porque realmente eu posso levantar muita informação através da inteligência artificial, e pesquisa de jurados. Eu não trouxe aqui, André, mas eu deixei lá na aula também, né? Para quem for assistir, para quem for fazer a pós, vai encontrar lá. Teve um colega nosso que fez um júri, e neste júri, a Comissão de Inteligência Artificial da Ordem dos Advogados de uma das subseções aqui do Paraná, da subseção de Maringá, prestou um auxílio para esses colegas que fizeram o júri e criaram um prompt, que foi um prompt de estudo de jurados, um prompt de estudo de jurados, né? Que é aquele de análise profunda. E eu compartilhei esse prompt numa das nossas aulas, justamente para a gente ter mecanismos para aqueles que fazem júri de pesquisar o jurado com inteligência artificial. Isso é investigação defensiva. Investigação defensiva na fase do júri, né? Lembra que em toda fase a gente tem? O que eu estou investigando aqui? Eu estou investigando os jurados. Antigamente, pô, tô de sacanagem, desculpa. Antigamente, falando de pesquisa em rede social, não é tão antigamente, né? Um pouquinho mais anteriormente, vamos corrigir aqui, a gente, para pesquisar o jurado, tinha que entrar no Instagram, no Facebook, jogar o nome no Google, pesquisar o CNPJ, as fontes que são as fontes abertas. Agora, com prompts de análise profunda, você faz isso de uma maneira mais rápida. O que nós vamos ter? Otimização de tempo, né? E tantas coisas que a gente pode fazer com a inteligência artificial. No começo da aula, eu estava conversando com o André. Uma das primeiras coisas que eu criei com a inteligência artificial, como professor de teoria da pena, foi uma calculadora de pena. E ajudou bastante os alunos, porque eles colocavam lá as circunstâncias negativas, depois passavam para agravantes e atenuantes, e aí aquilo ajudava de uma forma intuitiva, e não só de uma
construção numérica, vamos dizer assim, não é uma calculadora no termo matemático, mas uma organizadora de dosimetria da pena que acabou auxiliando bastante. Ou seja, para além de fins processuais, também fins educacionais.